Barupod, um podcast pra curtir. Olá, olá, sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Um papo descontraído, líderes que encantam. Olha nós aqui outra vez, aqui para mais um Barupod, conversas que inspiram, líderes que transformam. Gente, eu fico muito feliz, fico muito à vontade aqui, né, para mais um bate-papo. O Barupod, que já caiu aí na graça do pessoal. Eu fico feliz com a audiência, né? E faço sempre o mesmo apelo. Para você que está assistindo, se você não curtiu ainda, se você não se inscreveu, aí eu pergunto, por quê? Por quê? Se inscreva. Você não custa nada para você. Mas é feliz, sabe quando a gente olha lá, abre a rede social e a gente vê tantas curtidas, tantos comentários, compartilhamentos, pessoas que se inscreveram. Isso incentiva a gente a vir aqui mais vezes e fazer cada vez mais, com mais alegria e melhor, né? É claro. Este é o Barupod, conversas que inspiram, líderes que transformam a sociedade, que transformam a cidade, líderes que transformam, né? E você, né? Você também é uma liderança? Vem pra cá, venha bater um papo comigo aqui no nosso Barupod. É só entrar em contato aí com o nosso pessoal, agendar a sua entrevista, que será um prazer, tá bom? Entrevistar você aqui. E hoje o nosso podcast, né, tá todo vermelho. Vocês percebem que até a luz de fundo ali, né? Por quê? Né? Por quê? Porque hoje nós trouxemos uma professora que ela é conhecida como a professora vermelha. Ela é professora há mais de 22 anos, né? Formada, né? Pela PUC, né? Gente, ela tem uma história de... Ela falou que nasceu em Osasco, mas só nasceu, porque a vida inteira ela morou aqui em Barueri, é casada, mãe de 5 filhos. 5 filhos. Ganhou de mim, né? E ela tem uma luta também, assim, em prol de uma educação de qualidade, sempre nos movimentos, sempre atuante. Professora Keila, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Paulo. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. A professora Keila, que a gente está tentando trazer a professora Keila desde o início. É verdade. Mulher difícil, né? Então tava mais fácil trazer a Dilma do que a Keila. Não, brincadeira, porque mas não porque ela é difícil, é porque assim, nossos horários sempre a gente grava, sempre à noite, né? E sempre tem compromissos, né, professora? Uma hora eram os bebês que estavam doentes, outra hora era eu, outra hora era compromisso de campanha, enfim, foi difícil, mas cá estamos e vai ser muito bom. Vai ser muito bom. E eu já começo o nosso podcast de hoje, professor, fazendo aquela pergunta tradicional, né? Você me contou aqui um pouco da sua história, mas o pessoal que está lá do outro lado quer saber quem é a professora Keila. Fala um pouco de você. Então, a professora Keila é uma mulher de 41 anos, né? Olha! É uma mulher vermelha de corpo e alma. Para mim, o vermelho, ele é energizante, ele é símbolo de vida, né? Assim como pro PT o vermelho simboliza, né, o sangue do trabalhador, para mim também, né? E é a vida, né? O sangue é a vida. Então, o vermelho para mim é inspirador. Sou uma mãe de 5 crias, casada há 24 anos, professora da educação pública, atuante agora na educação infantil. Amo, né, a educação pública, nunca quis ir para o particular, porque eu acredito que o público é o melhor que a gente pode ter. E fazendo com excelência, a gente vai ter uma educação de qualidade para todos, que transforma a sociedade. Essa é um compromisso social, né, de nós professores. Não só apenas um compromisso profissional, né? É uma missão. Sim. E o que mais que eu posso falar? Sempre, né, lutando pelas causas sociais, aonde tem uma necessidade a gente vai, se mobiliza.
porque a dor do outro é a minha dor, né? E eu faço questão de, naquilo que eu posso poder atuar, né, e acionar minha rede, né, de apoio, os companheiros, os amigos, para nos ajudarmos, porque a gente é um ser social, né, somos seres sociais e vivemos coletivamente, então não dá para viver isolado numa bolha, né? Então tudo que a gente pode fazer em prol do outro, a gente melhora a nossa própria vivência. E a educação, meu professor, ela precisa de pessoas assim que... Eu às vezes, é incrível isso que eu vou falar, mas é verdade. Tem professores que trabalham na rede pública e na rede privada. Na rede pública ele é uma pessoa, na rede privada ele é outra, né? E aí ele ainda ameaça pro filho dele quando se você não fizer direito eu vou te mandar pra escola pública. E ele é professor da escola pública, entendeu? Essa pessoa acho que nem deveria estar lá na escola pública, porque o que acontece? Eu acho que aonde você está, você tem que ser agente de transformação, né? Dar o seu melhor, porque quando a gente fala na administração pública, é muito bom você ter administração, prédios bonitos, você ter ótimas escolas que parecem faculdades e tal, mas se você não tiver pessoas qualificadas, pessoas de qualidade, pessoas engajadas, pessoas que vivem aquilo com amor, como uma missão, não basta você ter concretos, né? Exatamente. Você tem que ter coração e alma, né? Exatamente. E querendo ou não, o professor passa na vida do aluno e das famílias, né? Dessas crianças e adolescentes, bebês, durante todo um ano. Então, durante todo um ano, a gente tem a oportunidade de fazer a diferença, né? Através de um olhar, né, afetivo, através de uma escuta ativa, poder fazer o melhor que a gente pode para que ele desde pequeno, eu acredito que a educação infantil, a sociedade não está preparada para esse assunto ainda, mas a educação infantil ela é mais importante até mesmo que o ensino superior, porque na educação infantil a gente está fundando as bases dessa criança. E se a gente, desde da primeira infância, a gente consegue, né, fazer com que essa criança se empodere, saiba que ela tem direitos, deveres, ela conheça, né, tenha acesso à diversidade, que ela se veja como um sujeito, né, social, histórico, ela vai, né, crescer já com essa consciência e vai se tornar um adulto politizado, né? Que vai continuar fazendo a diferença, não só na vida dela própria, da família, mas vai ampliar essa vivência para a luta, para a vida social, né? E vai trazer aquilo que ela foi marcada desde a infância. Então, por isso a educação infantil é tão importante. E quando você fala um adulto politizado, uma pessoa politizada, é o que falta muito hoje no Brasil. Exatamente. Né? Porque hoje nós temos acesso à informação de tal forma, todo lado que a gente olha, nós somos bombardeados de informações. E sempre a pessoa que está do outro lado, passando aquela informação, às vezes ela não passa a informação simplesmente no intuito de informar. Ela passa a informação no intuito de convencer a pessoa de que aquilo é certo, de manipular, né? E se você é uma pessoa politizada, o que acontece? Você fala, não é por aí. Não é isso, né? Para você ter uma ideia, eu sou católico, assim, vou muito na igreja, né? Adoro o nosso pároco, ele tem uma homilia linda e tal, mas às vezes tem coisa que ele fala que eu falo, não é bem assim. Eu questiono o padre, não é bem assim. Não é bem assim, entendeu? Por quê? Porque eu acho que eu aprendi a distinguir, né, mesmo, porque todo mundo tem o seu interesse, todo mundo defende o seu time, né? Exatamente. Né? E aí você fala, essa pessoa tá falando sério porque realmente essa é a verdade ou porque ela tá defendendo, né, aquilo? O sujeito, né, o cidadão, ele tendo acesso, né, à informação, desenvolvendo o senso crítico, ele vai saber julgar, né, essas informações, separar,
né? Muitas vezes a pessoa dos atos, né? E escolher com cautela, né? Como a gente está no período eleitoral, são tantos os candidatos que se colocam, né? À mostra e à disposição, né? À disposição da população, mas em quem votar? Né? Então o cidadão ele vai poder escolher, né, o candidato que melhor representa quando ele faz essa crítica, né? O sujeito que está pedindo o voto, ele está usando uma bandeira, né, falando de religião, apelando, né, para uma questão de Deus, porque ele não tem nenhuma proposta, nenhum conteúdo e ele quer atingir um público determinado. Né? Então, são perguntas que a gente se faz. Porque um candidato precisa ter o quê? Proposta. Então, se ele só ataca um outro, ou se ele usa um discurso vazio, né? Não que eu seja contra, eu sou cristã, progressista, né? Tenho a minha fé, pratico, mas jamais eu acho que qualquer candidato tem que usar a fé, a religião para se promover no meio político, porque como político a gente tem que representar a todos e todas, e não apenas um bloco, né? Exatamente. Inclusive eu acho até que o político tem que ser laico, né? Porque o Estado é laico, né? Exatamente. Às vezes você tem já uma pessoa tem um presidente da república lá em cima, que é o cargo máximo do país, fanático religioso, fala, tô aqui para governar para o grupo tal. E o outro grupo, como que fica, né? Não, eu acho que assim, você ter uma religião, uma fé, isso é necessário para a vida do ser humano, é importante, eu acho que isso é uma coisa bacana. Mas quando você fala em governar, legislar para alguém, tem que ser para, independente de raça, de cor, de religião, é para todos, né? É para todos. E tem gente que às vezes eles se apegam tanto nisso e você fala, poxa, e o outro grupo, você não vai fazer nada? O que você vai fazer com o restante do pessoal que não acredita que não tem a mesma crença que você? Complicado. Então, nisso entra um pouco a questão de padrões também, né? Porque eu não posso tomar a minha vida, a minha bolha, né? A minha vivência como norte, como padrão para impor ao outro, né? Então, a gente tem que ter essa consciência que muitas vezes a nossa vivência, o círculo que a gente convive, as problemáticas que a gente se depara são diferentes de outros, né, grupos, de outras pessoas. E a gente tem que estar aberto para conhecer, para ouvir, para se informar sobre, se preparar para poder intervir para todos, né? Enquanto um candidato, enquanto, né, uma pessoa pública, a gente tem que fazer de forma que alcance a todos, né? O indivíduo e o coletivo. A gente não pode ficar preso só na nossa concepção, na nossa vivência. A gente tem que ampliar esse leque. Exatamente, professora Keila. Professora Keila, eu dei uma stalkeada. Se me perguntar assim, defina stalkear alguma coisa. Eu não sei, mas eu vejo as pessoas falar e eu tô falando. Uma stalkeada no seu Instagram. Sim. Né? E eu vi ali um pouco das suas bandeiras, da sua luta, né? Isso. Você considera uma pessoa feminista? Sim. Então, me explica pra mim, porque às vezes quando fala feminista, a gente tem um outro lado machista, né, que é completamente diferente, e às vezes as pessoas acham que é machista porque é macho e feminista porque é fêmea. Isso. Mas não é bem assim, não explica melhor pra mim, pra gente. Sim. Realmente não é. O nosso mundo, né, da maneira que a gente tá estruturado, né, é um mundo patriarcal, né, com base na dominância, né, nos privilégios do homem. Isso vem de séculos, milênios. E a mulher, até um determinado tempo da história, ela não era vista nem como cidadã, nem como sujeito. Para ela ser mulher, ela tinha que ter um marido, né? A gente viu quando termina o casamento, né? Então, declara marido e mulher, né? É uma coisa... Para ela se afirmar como mulher, ela precisava ter um homem,
né? Certo. Então, num determinado momento da história, as mulheres foram, né, se organizando na luta para que fossem vistas, respeitadas enquanto sujeito, enquanto cidadãs, né? E foi um processo longo, árduo, e os resultados a gente colhe hoje, né? A mulher hoje, se ela tem direito ao voto, foi por causa das mulheres lá atrás que lutaram. Né? Se a mulher hoje ela pode trabalhar fora sem o marido ter que dar uma autorização, é porque a gente lá atrás fez a luta por isso também. Se a mulher hoje tem direito de ganhar o mesmo que um homem ganha num trabalho, exercendo a mesma função, é porque as mulheres lutaram e continuam lutando, coisa que foi afirmada, né, nesse nosso governo, né, pelo nosso presidente, que equiparou os salários. Então, se a mulher quer casar ou não casar, ter filhos ou não ter filhos, se a mulher quer trabalhar ou ser do lar, né, tem muitas que querem, né, tem esse direito de escolha. É porque as mulheres feministas se organizaram e lutaram para que todas nós tivéssemos esse direito de escolha, né, de dizer sim, de dizer não, e de ter os mesmos direitos que os homens têm. Porque até então as mulheres não tinham, né, muitos desses direitos. Ainda temos muitas deficiências, né, de desigualdade entre homens e mulheres. Principalmente na política. Né? Principalmente na política, a gente vê que a mulher é mais de 50% do eleitorado e quase 15%, um pouquinho mais, talvez, de representação nos cargos, né, eletivos. Então, assim, é muito desequilíbrio, né, dentro do meio político. Ainda é eu falo que é um território ainda machista, né, porque mesmo quando a mulher consegue ocupar esse território da política, ela ainda tem o risco de sofrer com a violência política, né, ela ainda sofre, né, a violência de muitas maneiras na sociedade. Então, por isso eu sou feminista, porque eu defendo... Eu tô adorando os Estados Unidos com a câmera lá, sabe? Porque vai ser, nossa, uma mulher no poder um dos países mais poderosos do mundo, né? Então, e já pensou? Isso vai ser uma infelizmente, a gente teve uma mulher no poder que foi arrancada dele, né? Então, para ver como que a violência política, né, ela ainda existe. E como a gente precisa combater. Então, assim, uma coisa que a gente sempre destaca, que o machismo, ele mata, né? Porque é quando o homem, muitas vezes, não aceita o fim de um relacionamento, né? Tem um ciúmes obsessivo, possessivo, e agride, né? E chega a matar. Menospreza as mulheres, naquilo que ela faz. Exatamente. O feminismo não mata. O feminismo é a luta por direitos, pela igualdade, pelo direito de existir, de sermos mulheres e sermos respeitadas por isso. Então é muito diferente. O machismo não é o contrário do feminismo e nem vice-versa. Então, por isso, sim, sou feminista. E, além de ser feminista, nós que somos mães, temos que criar os nossos filhos para serem feministas também. Para que eles também trabalhem na desconstrução dessa sociedade patriarcal, misógina, machista, e que eles possam viver e continuar a nossa luta e usufruir, quem sabe, né, dessa sociedade melhor. Sim, e eu acho legal e obrigado até pela explicação. Nada melhor do que ter uma professora aqui na sala, né? Porque não, até então eu sabia que o feminismo não era igual ao machismo, mas eu nunca tive uma explicação tão clara, né, detalhada do que é ser, né, feminista, defender, né, uma causa. Fala, não, mulher, você não é menos, né? Você tem que defender seus direitos, né? Não, nem piadinha. Vem com aquelas piadinhas, mulher no volante é perigo. Pare com isso, né? Pare com isso, né? Porque é assim, é nas piadinhas, né? Que é onde que as pessoas se manifestam e a gente vê o quanto a sociedade é machista. Né? E quando traz para a política, né? Eu estive puxando os números, como se confirmou aqui, 15%. A gente fica triste, porque principalmente quando a gente pega
o cenário atual da cidade de Barueri. Aí você vê a Câmara de Vereadores, né? A última legislatura foi a que mais teve mulheres durante toda a história. Exatamente. Né? Que foi quatro mulheres. Mas no universo de 22 vereadores? 22. De 22 vereadores, 4 mulheres é muito pouco, gente. É mínima, né, a Muito representação. pouco. Vamos ver se a gente muda isso esse ano. Precisamos, Vamos ver se a gente muda esse ano. E eu falo que um jargão, né, uma bandeira, uma fala que a gente tem usado, né, no PT, é vamos mulherar a política. Né? A gente precisa mulherar a política. Não que a mulher seja melhor que o homem, de forma alguma. Mas a mulher, ela tem um olhar, né, afetivo, acolhedor, sensível, não que o homem não seja, mas o homem acaba sendo mais prático, né? Na Mais prática, tem racional. coisa que só a mulher vê. Não é? E a mulher, como a gente já... A vida da mulher é uma luta constante em todos os sentidos, né? Sim. Para avançar naquilo que ela se propõe a fazer, ocupar. A mulher assumindo o mandato, ela vai... né, seguir adiante. A mulher pare, gente. Se a mulher pare, ela é capaz de qualquer coisa nessa vida. Professora Keila, hoje você é engajada nessa luta e em Barueri você tem sido bastante atuante, inclusive faz parte da executiva do Partido dos Trabalhadores na cidade. Exatamente. Né? A executiva, para quem não sabe, ela faz parte da diretoria do Partido dos Trabalhadores. E recentemente, agora, este ano, nessa política, o partido, né, fez uma coligação, onde pela primeira vez na história dessa cidade, o partido se coliga com o atual prefeito, Rubens Fulan, né, um adversário histórico do próprio partido, né? E hoje estão juntos aí nesta campanha. Como que a senhora vê essa parceria? Né? Acha que foi necessária neste momento? Então, sim, né? Faço parte da executiva, né? Secretária de comunicação. A gente no PT tem a vivência, né? A prática de resolver, né, de desenvolver as nossas ações e nossas decisões de maneira sempre muito coletiva, né? A gente tem um diretório, né, que participa, além da executiva. Então a gente tem todo um regimento, né, que a gente procura sempre estar vivenciando para que todos tenham a sua representatividade garantida dentro do partido, né? E a gente veio construindo, né, essa reflexão sobre a situação política do partido na cidade já há 2 anos, né? Não foi algo que a gente acordou e falou, vamos coligar que, né, a gente quer e acha melhor. Não. A gente foi estudando essa conjuntura política da cidade. O PT em Barueri tem 44 anos, né? Quase minha idade, eu sou um pouquinho mais novo. E a gente, nesse período todo, foi oposição, sempre, né? Lançando candidatos para majoritário, né? Sempre concorrendo, participando das eleições, também com chapas, né, de vereadores. E por a gente ter vivido, né, recentemente, né, pouco tempo atrás, um período muito danoso para o país, né, de obscurantismo, né, de negacionismo, né, de preconceito, de violências, né, de várias esferas, né, contra órgãos, né, diversos de proteção ambiental, de representatividade LGBT, né, enfim, a gente sofreu, né, perdas. A gente teve um retrocesso absurdo, né, na verdade. Então, a gente começou a estudar todo esse processo. E como o Lula se elegeu, né, a gente precisava conseguir, e fez né, se elegeu federando, né, juntando, né, em aliança, né, o PV, o PT e o PCdoB, construindo alianças, né? Ele chegou ao poder, voltou, graças a Deus e graças a quem fez o inclusive eu.
Então a gente voltou a ter um país com dignidade, né? Com representatividade mundial. É um país que está voltando, né, para as negociações econômicas. Tá perfeito? Ainda não, claro que não. Mas a gente tem tido avanços, a gente está voltando, digamos, ao que era antes de tudo. Desemprego caiu de tal forma, né? É. Eu estava vendo os números. Então, a gente tem tido um quadro positivo de governo graças ao governo federal que a gente elegeu. Então, nesse sentido, a gente achou por bem que a gente precisava contribuir também no nosso município, né? E no nosso município, a gente sempre foi oposição e a gente foi estudando e vendo que a gente não tinha, nesse momento, chances reais de eleger, né, um candidato nosso. Seria um desgaste, né, de campanha muito grande e ainda corríamos o risco de permitir que um adversário danoso fosse eleito, né, e trouxesse aquilo que de pior já fez para a cidade novamente. Professora Keila, agora 13123, Isso. candidata a vereadora. Exatamente. Fala pra gente, Keila, você foi candidata na última eleição, né? Está voltando aí sempre com as suas propostas para transformar a sociedade. Você já faz isso hoje, né? E quer fazer na Câmara também, né? Fala um pouco pra gente das suas propostas como candidata. Então, eu decidi vir, né, vereadora, para a gente avançar, né, nesse trabalho, poder alcançar mais pessoas. Enquanto vereadora, a gente legislando, né, a gente criando políticas públicas, né, contribuindo para isso, a gente alcança toda uma cidade. Essa é a intenção, né? Contribuir para que mais políticas públicas sejam estabelecidas em Barueri, que já é uma cidade muito boa, mas que pode seguir avançando para ser uma cidade ainda melhor, né? Como propostas, eu pensei 13 propostas, né? Coincidência. Eu não vou falar 13 agora, porque a gente vai demorar demais. Mas a gente vai postar nas redes, né? Todas as 13. A gente vai desenvolver de uma forma bem legal, com uma linguagem bem acessível. As 3 principais bandeiras, né? Que eu penso enquanto mulher, enquanto professora, né? Também enquanto mãe, enquanto cidadã, é a questão da educação. Eu não poderia deixar jamais de defender a educação, né? Aqui em Barueri a gente tem uma educação, sim, de muita qualidade, né? Foi até tema do noticiário, né? Essa semana. Essa semana saiu na Globo, né? Então, sim, uma cidade com uma educação muito boa, estruturada, equipamentos, né, modernos, novos. Mas, pensando a educação, enquanto professora de educação infantil e também de ensino fundamental, eu percebo, não só eu, né? Os colegas de profissão, a gente percebe que existe uma ruptura quando a criança sai da educação infantil e vai para o ensino fundamental. E essa ruptura, ela acaba sendo muito violenta com essas crianças que são muito pequenas, né? As crianças começaram a ir com 6 anos para a escola, né? Desde a última mudança de lei, né? E 6 anos, essa criança ela ainda precisa do brincar, ela precisa do lúdico para continuar o desenvolvimento do ser integral que ela precisa ter, né, esse desenvolvimento. Nós, enquanto sujeitos, somos seres integrais. E a criança, o modo dela se desenvolver, dela aprender, dela se expressar é através do brincar. Quando a criança sai da educação infantil que prioriza isso, ela vai para o ensino fundamental, onde ela vai ter todo um processo de alfabetização, ela vai ter uma rotina muito mais, digamos que engessada, né? Ela não tem esse tempo e esse espaço do brincar garantido, e ela precisa ter. Faz parte, né? do desenvolvimento. Então, eu pensei nesse projeto chamado Pontes na Educação, né? Para que haja essa Pontes na Educação. Bonito não é? Para que ela siga, né, com esse desenvolvimento, sendo respeitada na sua infância, né? Isso não é um problema de Barueri. Isso é uma questão da educação de modo
geral, a nível de país, né? Isso acontece. Porque o ensino fundamental, ele foi pensado, ele é pensado dessa maneira, né? Ainda, né? Muitas escolas adequam a sua forma, né? Dos alunos sentarem, né? Dos alunos desenvolverem seus projetos. Mas, de modo geral, as crianças ficam muito mais tempo sentadas, elas têm, né? Contato e acesso a muito mais conteúdo, né? Principalmente na fase de alfabetização. E o movimento e o brincar é fundamental para que esse processo intelectual aconteça de uma maneira plena. Então, eu pensei nesse projeto garantindo o tempo e o espaço do lúdico no ensino fundamental a partir de parques infantis, né? Pelo menos para a criança até o 3º ano, porque ainda são crianças, né? São bem novinhos. E brinquedotecas, né, onde eles podem ter acesso a jogos, aos brinquedos diversos. Mais lúdica, né? Exatamente. Eles precisam ainda dessa questão da imaginação, né, da fantasia, do faz de conta, e a gente não pode continuar aceitando, né? Então, por que não? Barueri, que já é uma cidade tão desenvolvida e referência para tantas outras, né, e até para fora do país, implementar essa transformação que só tem a somar e a melhorar, né, a educação. Na educação, também penso na questão da municipalização do ensino médio, né? Por lei, o ensino médio é obrigatoriedade do Estado. Né? Barueri não é municipalizado ainda? Ainda não. Barueri, ela tem escolas que são do Estado à noite, né? Algumas em outros períodos também, que atendem, né, o ensino médio normal, né? E temos o ITB, né, e a FIEB, que aí cabe ao município, né? Mas aí a fundação é um ensino técnico. Nem todo aluno quer um ensino técnico, né? E ele precisa ser respeitado também nesse direito de escolha, né? De, se ele quiser ter um ensino médio normal, que ele possa ter, mas que tenha a mesma qualidade do ensino municipal a nível técnico, a nível fundamental, a nível infantil. Por quê? Porque não é obrigação do município municipalizar o ensino médio, mas ele pode municipalizar tendo condições. Barueri é uma cidade extremamente desenvolvida, potente e pode, né, abraçar a educação, desde a educação infantil até o ensino médio, com um padrão, né, de excelência que já tem. A gente percebe essa qualidade, por exemplo, na FIEB, né? Exatamente. São escolas técnicas, mas assim, são municipais. Exatamente. E a gente percebe já essa qualidade, a diferença da qualidade, quando a gente se compara com as escolas do estado que tem na cidade. E já que o nosso candidato, né, a prefeito faz parte do mesmo partido do governador, né? Esse é um processo que acaba sendo facilitado, né, de municipalização do nosso ensino médio. Então, é uma das propostas também na educação. Certo. Para a mulher, né, enquanto mãe trabalhadora, eu pensei que a gente precisa, pensei num projeto de empoderamento da mulher, né? Muita gente fala, fica, né, repetindo, mas sim, a mulher, ela precisa se empoderar, ela precisa saber que ela pode, né, ocupar os territórios, que ela pode ser aquilo que ela quiser, mas não basta ela saber, né? Ela precisa ter condições para poder vivenciar e tornar isso realidade. Pensando nas mulheres que são que pariram, né? As mulheres que precisam voltar para o mercado de trabalho após a maternidade. E nas mulheres, muitas vezes, que foram vítimas de violência doméstica, né? Elas também precisam, né, ter a sua autonomia, a sua independência, para poder ter sua subsistência, sua dignidade garantida. Então, criar um bolsão, um programa que atenda especificamente as mulheres nessas condições, né? Após maternidade e após violência doméstica, garantindo a elas um bolsão, né, com vagas de emprego específico, o Tarefa Zero, para essas mulheres poderem se locomover até seus trabalhos ou fazer toda a assistência que elas têm que fazer com os seus filhos, né, as suas crias.
Cursos, né, específicos também a prefeitura tem já esses cursos, então não é nada novo, né? A gente só precisa Dar condições para elas frequentarem esses cursos. elencar, né, criar o link entre, né, as secretarias, né, e promovendo a intersetorialidade. Inclusive, ali tem a Secretaria da Mulher. Exatamente. Né? Já dá para... É uma coisa totalmente passível, né? Possível, não é nada assim, tirar, né? Não é nada absurdo, né? Não. É só mesmo pensando nas condições dessas mulheres, né? Enquanto mulher, a gente vê a dificuldade que é. Porque a mulher, geralmente, que tem que sair e levar os filhos, né? Às vezes ela vai para uma entrevista, com quem que ela vai deixar essa criança se não for horário de escola? Né? Então, pensar nesses detalhes, de repente um local, né, onde ela possa deixar aquela criança naquele período, né, comprovando que ela vai estar, claro, numa entrevista ou de repente, né, numa consulta, algo que seja, Entendi. né, Uma coisa eventual. que ela não possa realmente, né, tá levando aquela criança, ou se ela puder, que ela tenha condições de pagar a passagem, porque quantas mulheres não têm dinheiro para pagar nem a sua própria e nem dos seus filhos, né? Então, pensando essas pequenas coisas, né, desenvolver um programa voltado para essas mulheres. E pensando na população de modo geral, né, e também na população de rua, né, em situação de rua, e a população, né, mais vulnerável, famílias, né? Muitas vezes as famílias passam, né, seus momentos ali. Muitas vezes não, muitas vezes mesmo. Até a gente que tem um emprego garantido passa, né, por esses momentos. Né? Quanto mais uma família que tem uma renda muito pequena ou que está em situação de desemprego, né, numa situação de instabilidade. Então, eu pensei em duas coisas para atender essa população. Né? A gente, no governo, né, estadual, a gente tem o Bom Prato. Eu pensei no Prato da Gente, porque já existe um programa em Barueri, né, ligado à questão de resgate, né, dessas pessoas em situação de rua. Então, eu pensei o nome para continuar Prato da Gente. Legal. Né? Para que garanta, né, acesso às 3 refeições diárias. Né? Todo cidadão, todo ser humano precisa dessa dignidade. Né? A fome dói. Né? E com fome a gente não consegue desenvolver, né? Nem o nosso intelecto, nem as atividades, né? Nem um trabalho. Então a gente precisa garantir para a nossa população em situação de rua e para as famílias em vulnerabilidade. Ou quem quiser acessar, né? Quem precisar acessar esse serviço, porque é completamente possível. Né? Também tem no governo do estado. E o nosso candidato é do mesmo partido, fica fácil de fazer acontecer. Né? Então, eu pensei nisso. Eu falo por experiência. Eu como no Bom Prato quando tem a necessidade. Né? Se eu estou num local... Não, eu já comi também. Comida ótima. Se eu estou na Liberdade, eu sei ali tem o Bom Prato, eu como. Eu vou para Itapevi resolver alguma questão, já comi no Bom Prato de Itapevi, já comi no Bom Prato, né? Quantas vezes, Shirley, eu estava procurando emprego na rua, sem dinheiro, sabe? Dinheiro mal ali para condução, para você poder... Porque naquela época não era... Na época que eu procurava emprego, tinha que sair em porta mesmo das empresas. Não tinha tecnologia, né? Tecnologia que hoje você procura emprego em casa, né? Não era assim. E aí na rua com fome, nossa, quantas vezes eu peguei a fila do Bom Prato e a comida era maravilhosa. E saiu feliz. Feliz, pagava R$1, sabe? Saí feliz, barriga cheia, sabe? Então é muito importante. A gente precisa garantir, né? Sim, assim como o Lula fala, né? Que a gente precisa garantir essas 3 refeições para toda a nossa população, né? Porque a gente é um país produtor de alimentos, né? E a fome ainda existe no nosso país, é contraditório. Né? Traz indignação. Então, aqui em Barueri também a gente precisa ter esse olhar de indignação e de acolhimento e de saber que essas pessoas precisam também, né, da garantia ali dessas refeições. Pensando nessa linha da segurança alimentar e do desperdício e perda alimentar que existe no nosso país e passa de 50%, né, é incrível. Mas passa de 50%. É absurdo os números quando a gente vê.
né? Eu pensei em criar um programa solidário, né? Programa que traga essa segurança alimentar através da parceria, né? Público-privada dos comércios, né? Locais com o poder público e a população, né? De modo que isso é lógico, precisa de todo um estudo de legislação específico, né? Saber aquilo que pode, aquilo que não pode, o que é permitido ou não por lei. Mas a gente tem uma excelente administração, o Beto sendo eleito, essa administração vai seguir muito bem e a gente vai ter condições plenas de ter, né, essa assessoria para desenvolver o projeto como deve ser. Com certeza. Pensando como, né, trazer incentivo para os pequenos comércios, quando ele tem produtos ali próximos, né, do vencimento ou mas que está em condições de consumo, né, para que ele não perca enquanto comerciante, né, um sacolão, uma mercearia, um mercadinho do bairro, né, ele tem incentivo, né, fiscal da prefeitura e a população possa acessar esses bens de consumo num preço, num valor solidário, né? Então, isso também traz dignidade social para a população, né? Então, pensei também nesse projeto para garantir a segurança alimentar. Até outro dia eu recebi no meu escritório um representante que estava me falando não é um projeto público, na verdade era um comércio. São comércios que tem, ele falou vencidinho, uma coisa assim, que vende com os preços bem mais em conta, produtos que estão próximos a vencer. São lojas, né? Lojinhas que vendem vários produtos. E aí ele falou que Osasco tem. Eu tenho um mercado em Osasco Então, pra quem tem uma família grande como a gente, eu tenho... Perfeito. Cara, eu falei pra ele, eu vou pesquisar e em casa, com certeza em casa não vence. Porque... Não vence. Mesmo que estiver perto de vencer, não vence. Como comem essas crianças, essa juventude, né? Come demais. Estão na idade que você enche a geladeira lá, no outro dia você fala, cadê tudo que eu coloquei? A compra é por mês, acaba em uma semana. Exatamente. Então pode ser interessante esse projeto, né? Sim. Pensei também, né, na questão na educação, né? A gente tem equipamentos ótimos, mas eu, como petista que sou, eu preciso defender o céu da Marta, né? O céu no modelo da Marta, né? Os céus que vieram depois nunca chegaram perto da qualidade que é o céu da Marta, né? E em São Paulo, né? Boulos está concorrendo com a Marta, né? De vice, e o que tende a ser excelente, né? Para o município. Eu falo por experiência de causa, porque eu trabalhei, né? Nos céus, no modelo da Marta. Então, os céus, ele é pensado para que a população, né, principalmente nas extremidades das cidades, né, a população mais periférica da cidade, ela tenha acesso não só à educação de qualidade, né, e ali esteja alocado todos os níveis de educação, né, no mesmo local, no mesmo equipamento, mas para que essa população, né, estudantil e as suas famílias tenham acesso à cultura, né, através do teatro, do cinema, que tem no céu, tenham acesso ao esporte, né, e à saúde através da piscina, que tem no céu, através das pistas de skates, que a população também acessa, né, esporte, uma cultura, né, que ele é uma cultura, né, uma tribo, através do skate, então tem no céu. As oficinas, né, diversas, profissionalizantes, e de dança, de teatro, de artes, né, desenho, enfim. A gente tem tudo isso na Praça das Artes, aqui em Barueri, somos privilegiadas, a gente tem grande parte disso na Praça das Artes, mas nem toda a nossa população reside aqui, próximo à Praça das Artes. Então, a gente tendo esses equipamentos nos polos extremos da cidade... Para dentro das escolas. Exatamente. A gente amplia, né, esse acesso, e é o que a gente quer, que todos tenham acesso àquilo que de melhor a gente pode ofertar, enquanto cultura, lazer, né, profissão, enquanto esporte, né, que essas crianças elas tenham esse acesso, os adolescentes, e possam lá na frente escolher aquilo que eles quiserem, né, seguir na vida ou não também, mas que eles tenham esse acesso garantido.
Então, não posso deixar de falar e elogiar o Céu da Mar. Essa é a professora Keila, gente. Como é importante a gente ter candidatos, né, que vive o que defende, né? Ela, por exemplo, na área da educação, viu quantos insights, né, que você traz hoje, né, que pode ser importante, né, e que dá, né, para fazer, dá para fazer aqui em Barueri, entendeu? Com os recursos que a gente tem, principalmente agora, né, se Deus quiser, a gente vai eleger o Betão, Exatamente. Betão eleito, gestor, né, e essa parceria até mesmo com o governo do estado, tudo, né, é possível ser feito, né, aqui em Barueri, que é uma cidade que a gente sabe que nós somos aqui privilegiados em recursos, né, e dá para melhorar muito mais desde que tenhamos pessoas assim com esse olhar, com essa visão, entendeu? Esse olhar humano também, quando ela traz também essa questão de olhar para os moradores de rua, para os mais necessitados, né? E a gente vê o quanto isso é importante. Então, para você que está aí buscando conhecer os seus candidatos, entra na rede social da Keila. Como é que fala o seu Instagram, Keila? É @Keila EF Santos. Keila com Y, né? Com I. Com I mesmo. É. Repete? Keila, Vamos colocar aí embaixo. Keila EF Santos. Santos. É isso aí. Esse é o Instagram da Keila. Entra também para conhecer um pouquinho mais da Keila. E para a gente finalizar, que nós estamos aqui há quase 1 hora, professora. Nem dá pra sentir. Nosso tempo voou, entendeu? Palavrinha, né? Essa câmera é sua. Fala aí com o pessoal de Barueri. Agora já pode falar, já pode pedir voto, né? Então, fica à vontade. Então, povo de Barueri, como eu digo, olá, gente linda, eu preciso de cada um e de todos vocês para poder chegar lá na Câmara Municipal. Né? Se você se identifica comigo, se você gostou daquilo que foi apresentado, daquilo que pode ser feito a partir da minha ação, a partir da minha voz, representando a você e vocês, me escolham, me elejam, né? Votem. Professora Keila 13123. Né? O meu lema é coragem e luta por todos nós. Coragem e luta por todos nós. Exatamente. Então, estou aqui, né, totalmente disponível para ser eleita, se Deus quiser, e com a ajuda do povo. E se você esquecer esse número, né, meu amigo, não tem 13123. É muito fácil. Muito Professora fácil. Keila 13123 e Beto 10. A pessoa não pode ser como eu vou cadastrar a senha no computador, eu cadastro 123. Quando eu vou, quando pede a senha, eu falo, meu Deus, que senha que eu coloquei mesmo? Professor, sucesso, tá bom? Obrigada. Foi um prazer tê-la aqui com a gente, e eu faço votos mesmo, entendeu? Que você tenha sucesso nessa nova empreitada. A gente sabe que não é fácil, é um universo mesmo de muitos candidatos, mas para você que está do outro lado, conhece a história, ou conheceu um pouquinho hoje da história daquele, você sabe que é uma pessoa que vai nos representar muito bem. Obrigado, viu? Um grande beijo vermelho. Votem em mim, professora Keila 13123. Beijo vermelho para vocês, gente. Tchau. Divertir. Conversas que inspiram, um papo descontraído. Líderes que encantam, todos bem-vindos. Barueri é a cidade que não para de crescer. Um lugar cheio de vida pra se reconhecer. Cultura, tradição, modernidade, progresso.